Nossa Senhora. Ai, gente, como tá quente hoje, hein? Eu tô morrendo de calor hoje. Ou eu tô muito agitada? Não, mas tá calor hoje. Eu deixei os brinquedos do Fofuxo ali no bote pra me lavar semana que vem, tá? Alô, galera. Boa noite. Ai, gente, muito calor, muita correria. Estamos esperando aqui a Fernanda, a doutora Fernanda Marcial, para a gente falar sobre gestão de contratos, porque tenho percebido que cada vez mais na vida da gente temos que fazer bons contratos. E nada melhor do que uma boa advogada para você ter, né, no seu relacionamento, né? Então, espero que vocês gostem, que a Fernanda é uma advogada bem especializada nessa área de contratos, principalmente para gente que trabalha na área cultural, né? Ela é especialista em direitos autorais e uma coisa também, principalmente agora com essa questão dos eventos que estão começando aí, ela é especialista em direito de organização de evento, né? E se isso é muito bom que a gente tenha isso o mais claramente possível, porque não podemos ter contratações irregulares. Agora também serve para meus amigos contadores, que o nosso código de ética diz que toda prestação de serviço deve advir de um contrato. Será que quando você recebe um cliente, a primeira coisa que você faz é o contrato? Eu hoje falei para um cliente, falou: olha só, a gente acertou tudo, né? Então agora eu vou formalizar o contrato da prestação de serviço, porque como é que você vai querer? Vamos acertar as bases do pagamento. Então isso é importante todos nós. Deixa eu ver aqui, eu acho que a Fernanda já está aqui. Deixa eu ver, deixe-me ver. Ah, já está aqui, ó. Convidar ela, estou convidando ela para a gente falar sobre isso. Ué. Ah! Ai, meu Deus, ela não vai conseguir entrar. Tudo bom, querida? Tudo bom? Tudo bom. Você está me ouvindo bem? Eu estou tentando me conectar pelo computador. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Eu estava tentando me conectar pelo computador, mas não estava conseguindo. Não, porque as lives não dá para fazer pelo computador, só pelo celular. Ah, é? Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Não sabia. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem.
Muito, muito obrigada por ter aceitado o convite para a gente prosear sobre gestão, né? E estava aqui falando para todo mundo que você é uma advogada excelente, especialista na área de entretenimento, né? Principalmente a questão dos eventos. E, né, Fernanda, o quanto é importante e as pessoas não consideram os bons contatos, né? E uma outra coisa que eu queria muito, que a gente não pode não falar hoje, sobre os modelos prontos de contrato, não? Boa noite. Boa noite. Eu vou só colocar o fone, porque eu acho que vai ficar melhor. Aí, que é importante, sabe, gente? A gente tem visto muito no mercado, tenho visto muito, contratos modelos ou contratos padrões. E eu particularmente, né, como falei aqui, que os contadores, a gente tem no Código de Ética a indicação da confecção do contrato, né? Mas você tem que fazer, um advogado, fazer adaptações daquele contrato para que ele atenda ao seu cliente e atenda o serviço que você vai prestar. Não é isso, Fernanda? Não estou te ouvindo. Você está me ouvindo agora? Ah, agora sim. Então vou ter que tirar o fone, não sei porque ele não está... Vocês não estão conseguindo me ouvir. Então, Sandra, realmente, isso acontece muito até com aluno, né? Aluno e até clientes meus também, que muitas vezes falam assim, doutora, eu estou com uma duvidazinha em relação a determinado contrato, porque eu queria adequar ele, mas no modelo que eu conseguia, não tem exatamente aquela situação. E aí eu falo para eles, pois é, mas esse modelo que você conseguiu, porque muitas vezes eles chegam para mim, doutora, a senhora não tem um outro modelinho que pudesse comparar? Então, gente, eu não tenho modelo. O modelo que eu dou é o que eu falo para os meus alunos, para os meus ouvintes, de live, turmas, etc., a respeito do que a gente chama de roteiro, né? Do cabeçalho, da qualificação das partes, do objeto do contrato, né? Da responsabilidade, que eu acho que muita gente peca em lembrar dessa questão da responsabilidade. É de suma importância que você coloque, atribua a responsabilidade de cada uma das partes, né? Então, assim, muitas vezes o contrato é feito em parceria, em especial os contratos de evento. Muitas vezes você tem a produtora A com a produtora B e até mesmo o município participando daquele contrato. Então, quando você tem um contrato bem redigido, que ele estabelece responsabilidades entre as partes, né, em havendo descumprimento contratual dentre a responsabilidade de cada um daqueles entes, você tem como executar o contrato com uma ação de regresso, especificamente contra aquele ente que descumpriu aquela parte do contrato. Então, vamos dar como exemplo, a produtora A ficou responsável pela contratação do casting dos artistas. A produtora B ficou responsável pela legalização do evento.
né? Pelas autorizações de Corpo de Bombeiro, pela autorização da Polícia Militar, pela autorização da Polícia Civil, enfim, determinado artista contratado deixa de comparecer, né? E aí, ou essa determinada produtora A deixa de pagar aquele artista perante o consumidor ou perante aquele prestador do serviço, todos vão ser solidários entre si, porque o nosso contrato, a nossa teoria da responsabilidade civil no direito brasileiro adotou a teoria da responsabilidade pelo risco da atividade que aquele produtor de eventos exerce. Então, ela é uma responsabilidade integral na atividade que ele está exercendo. Então, perante o público consumidor, salvo raras exceções, como as excludentes e as eximentes das ilicitudes, você vai ter que responder perante aquele público consumidor, perante aquele prestador de serviço. Mas se você tiver um contrato bem amarrado, dentre essa questão da responsabilidade civil daquele ente que deixou de cumprir a sua parte, você vai poder com uma ação de regresso contra aquele ente específico e mais, se você tiver no seu contrato a atribuição de uma cláusula penal, de uma multa por descumprimento, você vai poder executar aquela multa. Então, é de suma importância, e aí eu estava falando, cabeçalho, objeto, responsabilidade, atribuir que tipo de evento, qual é o evento que você vai estar prestando. Não adianta, por exemplo, experiência que eu tive de vida, você colocar banda tal, porque muitas vezes aquela banda tem, que a gente chama no direito autoral de direito personalíssimo, determinado som que o contratante quer que tenha naquela banda. Então, por exemplo, já aconteceu de uma banda com a qual eu, na época, produzia, não era só... eu estava ainda me formando em direito, então eu era produtora antes de ser advogada. Aquela banda tinha sido contratada por um dos diretores da Petrobras, por exemplo, que também era músico. E ele fazia questão de ter um violão 7 cordas na banda que ele contratou. No dia, esse violão 7 cordas passou mal. O que a gente fez? Substituiu por uma bateria, uma mesa de som eletrônica, para poder cumprir com aquele som. Só que ele fazia questão daquele violão 7 cordas. E aí foi um problema que nós tivemos, porque então a partir desse momento eu comecei a dar um nome à banda, mas identificar quem são os participantes, qual é o instrumento de cada músico, né? Da mesma forma que a gente tem a questão da liberação pré-contratual do espaço. Então é importante que o músico diga, né, para o contratante quais são os PAs que ele precisa, quais são as entradas, quais são os retornos. Muitas vezes o espaço, ele te cede aquela caixa de som, a caixa de retorno, outras vezes o músico tem que contratar, tem que levar. Então é importante esmiuçar isso no contrato, se vai ser uma contratação desse material por fora, ou se o espaço vai te ceder esse material. É importante saber a questão, por exemplo, de o espaço vai estar liberado a partir de que horas, para que o músico possa fazer a passagem de som, né? Qual é a forma de pagamento? Vai se dar 50% antes, 50% depois, vai se dar por Pix, depósito em conta, transferência, daí a 15 dias, mediante cheque, boleto. De que forma? Vai ter emissão de nota contratual? E aí entra muito na sua parte, né? Vai ter a emissão da famosa nota contratual, que infelizmente na atual legislação prejudicou em muitos músicos, né? Porque a anterior ela permitia apresentações sucessivas, ao passo que essa agora ela tem que dar um espaço de tempo muito maior para o músico se apresentar novamente, seja através de nota contratual. Muitas vezes o músico, quando ele é em turnê, quando ele é músico que vai se apresentar num cruzeiro, ele se apresenta através de contrato intermitente de trabalho. Então, é importante também se conhecer esses meandros do direito trabalhista e da contratação para que você possa enquadrar de forma adequada. E aí depois também não esquecer que se
esse aparelho, né, o espaço está te cedendo, o músico tem que ter responsabilidade com esse aparelho, ele tem que ter zelo, da mesma forma que o espaço tem que ter zelo com a aparelhagem do músico também. Isso aconteceu, caso concreto, a gente está se apresentando em determinado espaço grande, e aí eu estou dizendo grande para 5, 10 mil pessoas aqui no Rio de Janeiro, e a gente, não vou citar o nome porque a gente ainda presta serviço para eles, mas a gente foi às 4 horas da tarde passar o som, e o espaço disse para a gente, olha, aquele quartinho ali vai ficar chave com vocês, vocês podem guardar a case dos músicos. Beleza, passamos o som, deixamos as cases e saímos para tomar um chopp. Voltamos quando fomos verificar a guitarra de um dos músicos autografada tinha sumido. E, em tese, só quem tinha a chave do quartinho éramos nós. Mas no contrato eu atribuí uma cláusula penal por falta de zelo do espaço com o equipamento dos músicos e dos músicos com os equipamentos do espaço. Então, eu fiz uma notificação extrajudicial manuscrita e entreguei no estabelecimento, né? A multa diária era de R$ 1.500, independente do direito a entrar com ação no juízo próprio. Assim, impressionante que na segunda-feira eu recebo um telefonema às 10 horas da manhã que a case e a guitarra tinham aparecido na porta do estabelecimento. Mas eles tiveram que pagar os R$ 4.500 aos músicos, né, por conta de R$ 1.500 diários daquela multa, daquela cláusula penal, mas eu não ingressei em juízo. E é muito importante, por exemplo, eu sou mediadora de conflitos, né, trabalho com tribunal arbitral, então eu sempre coloco cláusula de mediação de conflitos antes da gente ir para o judiciário, independente da questão de ter o foro, né, da capital, que normalmente, ou do local onde você estiver celebrando o contrato. Eu me utilizo dessa cláusula extra de mediação de conflitos, até porque, por exemplo, o meu escritório tem um convênio com os cartórios de títulos e documentos. Então, eu faço uma notificação extrajudicial através desse convênio com cartórios de títulos e documentos. Isso me gera uma ata notarial dessa notificação que eu estou fazendo, e a pessoa não perde esse documento, porque ele se torna prova documental válida em juízo para caso você precise executar o contrato. Então, é de suma importância também lembrar que hoje você tem a possibilidade, e aí eu não estou falando só do contrato de eventos, eu estou falando de diversos outros tipos de contrato, da contratação de seguro. É muito importante que as partes tenham conhecimento, tenham ciência que o seguro não é tão caro quanto se pensa, não é tão caro quanto parece. Você consegue ter uma cobertura de até R$ 100.000 numa contratação de R$ 1.000, por exemplo. Então, assim, basta que você tenha a orientação do advogado, que conhece a legislação especial, para que possa enquadrar, né, de qual é o tipo de seguro, que muitas vezes o de responsabilidade civil te basta, mas outras vezes o de responsabilidade civil não é suficiente. Você precisa ter a responsabilidade por subtração, por pequenos furtos, etc. Então, é muito importante que você tenha conhecimento que a contratação de um seguro específico, de acordo com o tipo de evento que você vai estar fazendo, ou com o tipo de negócio que você vai estar celebrando, pode ser até um negócio imobiliário, uma locação, mas que você tenha conhecimento do tipo de seguro que você pode se socorrer. E é importante lembrar também, Sandra, que ontem nós tivemos a votação, né, foi aprovado a medida provisória que prorrogou a lei que tratava a respeito tanto de eventos quanto de turismo, né, do período que, de repente, você tinha um evento contratado ou um show contratado e, por conta da pandemia, esse show, esse evento, essa viagem foi adiada. A lei previa, essa lei é de 2021, ela previa o prazo até dezembro de 2022 para você
ser ressarcido ou para você continuar com aquele evento, e a partir dessa medida provisória de ontem, que foi publicada ontem, né, dia 21 de fevereiro de 2022, esse prazo foi prorrogado até dezembro de 2023. Então, a gente tem... Então, eu vou até dizer aqui para vocês qual é a MP, porque... dezembro de 22. Não, era até dezembro de 22. Mas aí, ontem, com a publicação dessa MP nova, ela prorrogou até dezembro de 2023. Uhum. Agora, Fernanda, isso é muito bom dessa questão da medida provisória, que isso vai possibilitar contratos que ficaram no meio do caminho, né? E que, por exemplo, que eram eventos que iam acontecer agora no primeiro semestre e não está... Olha, medida provisória 1101 de 2022. Ela foi publicada ontem, dia 21 de fevereiro de 2022, prorrogou para dezembro de 2023 a Lei 14.046 de 2020, que foi criada para aliviar os setores da cultura e do turismo dos impactos da Covid-19. Uhum. E ela ainda tem que ser... Ela vai ainda para o Congresso Nacional ou não? Não, ela foi publicada ontem, já foi aprovada. Tá? Foi publicado, já foi aprovado e está válido, agora foi prorrogado de dezembro de 2022 para dezembro de 2023. Tá. Agora, Fernanda, uma coisa muito importante isso. Agora, uma coisa que você falou aí que me chamou bastante atenção é a questão de colocar nos contratos o zelo com os equipamentos, né? Tanto de uma parte quanto da outra, né? Eu, outro dia, num evento do qual o contratante disponibilizava o equipamento e não o técnico. Porém, o técnico contratado não podia mexer no equipamento. Aí isso é muito difícil, né? Então... Não, mas olha só. Normalmente, muitos músicos, ele leva o seu próprio rider técnico, né? Muitas vezes ele leva o seu próprio. Quando o estabelecimento faz uma exigência como essa, ele tem que apresentar um rider técnico do espaço que vai estar lidando com aquela mesa eletrônica, com aquela mesa de música, enfim, com o que for. Mas se ele não permitir que o rider técnico dos músicos ou de quem estiver realizando o evento mexa naquele equipamento, ele tem que ter um profissional para estar lidando com aquilo. Com certeza. E isso é que é muito importante. O que eu vejo que ele não pode impor é você ter que pagar ao rider técnico dele, dependendo da situação, né? Se você estiver alugando o espaço, beleza, ele pode até fazer um preço diferenciado do espaço. Olha, o rider técnico você paga mais R$100, mais R$200, enfim. Mas é o pacote do meu serviço. Ok, até pode ser. Mas tudo é negociado caso a caso. O que a gente não pode esquecer também desse contrato é a quem cabe o pagamento do ECAD, né? Porque isso também é uma liberalidade entre as partes, salvo quando é situação de estabelecimento comercial, que o estabelecimento comercial é que paga aquele ECAD. Mas em casos de locação do espaço para determinado evento, se o espaço não tiver no contrato dele de locação, no alvará dele, que ele usa diariamente, cotidianamente, música ao vivo para reunião de público, ele não é obrigado a ter aquele ECAD pago, né? Aquele ECAD mensal. E aí, de repente, ele precisa pagar por evento. E aí, aquele que está locando ou aquele que está realizando o evento é que vai ter que pagar aquele determinado ECAD. Tá. Aí, já que a gente está falando de ECAD, né, que é o Escritório de Direitos Autorais, que isso é muito importante, qual o cuidado, Fernanda, que a gente deve ter quando a gente vai fazer um evento
seja ele, vou dizer, fechado no sentido de poucas pessoas, ou quando estamos fazendo grandes eventos. Qual o cuidado que a gente tem, ou tem alguma especificação específica para calcular esse efeito? Eu não chamo de cuidado. Eu falo que o produtor de eventos, ele tem que lembrar que quem cuida do preventivo cuida de X. Quem não cuida do preventivo é X mais Y. Uhum. O valor do advogado para cuidar de um contrato e para legalizar o evento é um. O valor do advogado que não legalizou aquele evento e tem que parar em juízo no contencioso é outro. E aí, lembrando que o contencioso, ele muitas vezes acarreta a GRERG, que é a Guia de Recolhimento do Estado, e ele muitas vezes acarreta um prolabore, porque aquele processo pode durar anos na justiça, né? Então, assim, são coisas que você tem que sobrepesar e colocar num papel. O que eu falo para os meus clientes é, se você é um estabelecimento comercial, faça o pagamento mensal ao ECAD pelo metro quadrado. Se você não é um estabelecimento comercial, mas você trabalha com festa, com venda de bilheteria, né, com venda específica para determinado evento, também procure se basear no metro quadrado e na quantidade de ingressos que você tem para vender. Tá. Né? Nem que você faça aquela média aritmética de o mínimo de ingressos que você precisa ser vendido, mas pague o ECAD antecipadamente. Evite problemas depois. Não é dizer que o ECAD tem poder de polícia, porque o ECAD não tem. Mas ele representa aqueles artistas que têm direito a receber o seu direito de autor e direito conexo. É um direito legal, legítimo. Entendeu? Então, assim, determinado artista que se sentir prejudicado pode vir a ingressar contra aquele determinado produtor, aquele determinado espaço de eventos. Então, é importante que a gente entenda que você tem como negociar com o ECAD, tá? Você tem como acordar com eles uma gama de situações, né? Até a rede turística, né? Até a rede hoteleira. Nós, há pouco tempo, tivemos uma conversa nos Conventions Bureau do Estado do Rio de Janeiro a respeito justamente desse tema, do pagamento do ECAD na rede hoteleira. Poxa, você consegue, quando você está, através de uma associação, através de uma representação, chamar o ECAD para uma conversa, olha só, eu tenho tantos conveniados, eu consigo estabelecer uma taxa, um percentual mínimo de pagamento para esses meus conveniados? E a gente negocia, e o ECAD está aberto a essa negociação. Então, é muito melhor cuidar desse preventivo do que você vir receber uma notificação, uma intimação, um boleto, que aí esse boleto não vai vir com aquele valor que você poderia ter pago antes. Muitas vezes aí o exemplo que eu dei, a quantidade mínima de ingressos. O mínimo para a minha festa acontecer são 100 convites vendidos, mas a minha capacidade é de até 500. Se eu não pagar o ECAD por 100 ingressos vendidos, que eu já sei que eu vou precisar para que o meu evento aconteça, depois eu vou pagar pelos 500, que muitas vezes eu posso nem ter vendido todos. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o preventivo, ele sai melhor e mais barato para todos. Então, e eu acho que isso é que as pessoas esquecem, né? Quando a gente fala de advogado, mesmo quando a gente fala de contador, né? Pensar que nós, profissionais, estamos ali para contribuir com a gestão do negócio e para evitar contencioso. E não é só isso, Sandra. Muitos anos, gente. E não é só isso. Muitas vezes a pessoa... Há poucos dias atrás eu tive uma pesquisa prestei uma consultoria, né, para um cliente que queria registrar uma marca. Aí ele, não, doutora, eu mesmo fui lá, já fiz a busca, já está tudo certo,
já dei entrada, sem problema. Só que ele não conhece o Protocolo de Madrid. Ele não conhece a Convenção de Paris. Ele não conhece a Convenção de Berna. E aí ele fez aquela busca na internet, rapidinha, que ele achou que estava tudo legal, e ele sofreu uma oposição. Doutora, gastei o dinheiro que eu não podia, contando de estar tudo certo. Mas você procurou por quem? Por um escritório que te mandou uma correspondência, que de repente você tinha alguma coisa a ver, ou que você vai fundo que você vai conseguir. Então, assim, eu acho que quando você está ali, você tem que lembrar que tanto o teu evento quanto o teu negócio é um bem. É isso aí. Se você cuida da sua marca, né, você tem que lembrar que tanto o advogado, quanto o contador, quanto a marca é um investimento. Você não está perdendo dinheiro. Ah, mas nunca aconteceu nada comigo. Mas pode acontecer. E se acontecer, o teu prejuízo vai ser 5 vezes maior do que você poderia ter gasto lá atrás. Exatamente. Às vezes a pessoa pensa, mas para que eu vou registrar a marca? Eu já tenho meu nome e domínio. O nome e domínio não garante o registro de marca, né? E muitas vezes a pessoa confunde. E além disso, você tem que lembrar que o valor que você vai gastar para o escritório registrar a sua marca e tirar a sua certificação, ele vai ser válido por 10 anos. É um decênio. Se você dividir aquele valor pelo número de anos que você vai ter direito a usar a sua marca, isso às vezes vai sair R$500 anuais. Então, assim, são coisas que a pessoa precisa colocar no papel e entender como se fosse um maquinário da sua empresa. Você precisa daquilo. A partir do momento que você fez o seu registro de marca, que você está ali com a tua marca registrada no seu nome ou no nome da sua empresa, caramba, você vai estar ali lembrando que, poxa, se alguém tentar registrar minha marca, eu posso notificar, eu posso cobrar royalties, eu posso cobrar licença para ele determinado usar aquela minha marca ou determinada situação específica. Então, assim, é importante que o cliente entenda que o que nós profissionais, em especial do direito do entretenimento, do direito autoral, a Defensoria Pública não atua. Então, nós somos profissionais que nos dedicamos exclusivamente a um estudo de 10, 20 anos para cada dia mais nos capacitarmos. Porque o direito autoral é o mesmo, mas o meio pelo qual o direito autoral acontece mudou muito. Eu, há anos atrás, eu fui supervisora de contratos na editora Nova Fronteira. Eu lidei com Guimarães Rosa, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles. Os herdeiros já tinham mais de 70 anos de idade. Explicar para eles que não era outro direito autoral a venda de um livro pela livraria da estante, pela Amazon, e sim que era um novo modo de venda extramar territorial, na cabeça de um senhor, de uma senhora de 70, 80 anos de idade, é difícil se ele não acompanhou essa evolução. Explicar que o filme você pode assistir pelo streaming, mas não pode fazer download, que você não pode fazer um download de determinada legenda para poder, de repente, utilizar e repassar, que isso impõe a pirataria, a contrafação, que são crimes contra o direito autoral, contra a propriedade material. Às vezes, para a pessoa, é difícil de entender. Ela entender, né, que ela não pode, salvo raras exceções que o artigo 46 da Lei 9.610 dispõe, né, como você fazer pequenas citações em sala de aula, você repetir, copiar pequenos trechos para explanação de determinado método, você citar no STF, no STJ, dentro de uma sala de audiências, a sua piscina está cheia de ratos. Quantas vezes o STF e o STJ não repetiu Cazuza? Então,
cópia do pequeno trecho para uso privado do copista não é contrafação, não é reprografia não autorizada, não é crime contra o direito autoral. Mas, a partir do momento que essa cópia, que essa reprografia, que essa pirataria prejudica a exploração econômica de determinada obra, aí a gente tem a questão do direito autoral. Né? E é importante que as pessoas entendam que o artista, ele tem a sua criação intelectual, mas ele sobrevive daquilo. Né? Salvo quando você tem a adesão do artista ao site do Creative Commons, que é a vertente contrária do copyright, em que o artista autoriza determinada exploração da sua obra através daquele meio específico que ele autorizou. Aí tudo bem. Aí agora, o uso é legal. Agora, Fernanda, uma coisa que você falou, a questão do download, né, da pirataria e da legenda. Não entendi. O que é essa... Porque muitas vezes a pessoa ia nos sites como Torrent, como Pirate Bay, e aí filmes que acabaram de ser lançados no cinema, especificamente no idioma daquele país do lançamento, determinada pessoa ia no cinema e gravava aquele filme, e eles faziam um download e aí procuravam. Tem uns sites na internet que eles fazem a tradução simultânea em legenda daquele filme que está passando. E aí a pessoa tem o trabalho de editar e depois ele passa a vender aquele filme pirata. Caraca! Essa eu não sei. Então ele vai no que chama, né, Dark Internet, né? E aí pega... Tem vários sites que não convém a gente aqui estar ensinando aos nossos ouvintes onde é que ele pode buscar essas informações. Mas só saber que a pirataria é crime, que ela rompe, né, toda uma cadeia produtiva, aquele que pirateia, e muitas vezes a pessoa pensa assim, a pirataria vai só um conflito econômico. Não, gente, a pirataria ela pode causar sérios malefícios, inclusive à nossa saúde. A pirataria de óculos ela pode causar o rompimento de uma córnea. A pirataria de um uísque, de uma bebida alterada. Já teve casos de pessoas com cirrose no dia seguinte de ingerir aquele álcool, né? Porque eles usam álcool 70, 90, então tem um risco muito grande. A pirataria de uma determinada sandália pode se utilizar de tinta tóxica que cause queimadura de 2º e 3º grau. Relógio, pulseira, tudo isso pode ser um causador de um prejuízo muito grande. A pirataria de mochila, a gente pensa assim, mochila de vadinha, qual é o problema? Determinada criança, se aquela mochila não passou pelo Inmetro, não foi aprovado, é um produto pirata, não vai ter o zelo com os seus parafusos, e aquela criança pode, na brincadeira, tirar o parafuso e engolir. Então, é muito importante, né, que se tenha conhecimento de todos esses malefícios. Eu uma vez estava dando aula na Emerge, na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, e tinha acabado de sair uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo dizendo que o camelô era um produto da sociedade e coitado do camelô. Ele estava pirateando, mas ele era um produto da sociedade. E aí o juiz lá naquela comarca isentou o camelô, soltou, deu alvará de soltura e não manteve o cidadão preso, dizendo que ele era um produto da sociedade. Eu peguei um exemplo de determinado magistrado que estava numa das primeiras fileiras da minha aula, já era um senhor de idade. Eu falei, o senhor lembra daquela época da pílula da farinha, que causou a talidomida, né, de várias crianças que a mãe tinha tomado aquela pílula, etc. Digamos que o senhor usa um determinado remédio para o coração. E o fármaco resolveu piratear determinada substância, que ela é parecida, ela é análoga, mas não é a substância que o seu medicamento precisa.
2 dias depois de eu ingerir o medicamento, o senhor sofreu um AVC. Aí nós temos uma coisa dentro da responsabilidade civil chamada nexo de causalidade. Aí o médico vai fazer uma investigação de quais foram os efeitos que deram causa ao seu problema. E aí descobre que a medicação que o senhor tomou não tinha uma substância que era Fundamental. essencial para que o senhor não tivesse esse AVC. Coitado do fármaco que pirateou, né? É um produto da sociedade, ele precisava de dinheiro, ele resolveu baratear e achar um produto, né, que fosse similar, mas que não é igual. Mas coitadinho dele, né? E aí, quando eu dei esse exemplo, porque até então, isso eu estou falando de 2016, 2015, todo mundo pensando, pirataria é um problema da economia. E quando a gente demonstra, né, que é um caso concreto, que pode ferir a nossa saúde, que pode nos trazer outros tipos de prejuízo, opa, não é só um problema econômico. Pode me trazer um prejuízo legal. Não, então, aí a gente vê. E essa questão da pirataria, eu acho assim, uma loucura total. Você anda nas ruas e aqueles camelôs vendendo uma série de produtos piratas, né? E eu até semana passada, falando dos subprodutos, né, que um espetáculo, um show, um festival pode fazer, a gente acaba sabendo no Brasil saindo um pouco prejudicado por isso, não, Fernanda? Porque assim, todo mundo consegue fazer um brinquedo parecido, uma caneca parecida, com aquela imagem, né? Mas não é. Olha, tem... e a gente pensa, e eu vou te dizer uma coisa a mais. Muitas vezes a gente pensa assim, isso só acontece nas classes menos abastecidas, né? Mas não. Você acredita que aconteceu questão de pirataria no Shopping Downtown, no XP Investimentos, no teatro, com peça de teatro infantil vendendo produto pirateado. E o leque é extensivo, é enorme. Mas aí a gente vê que o negócio não é. Inclusive, esse do XP era uma peça infantil que era de uma boneca, que essa boneca em contato com a água, ela mudava de cor. E aí o pai comprou a boneca que estava vendendo na frente da peça. E simplesmente, quando a criança chegou em casa, colocou a boneca na água e a boneca não mudava de cor. A meia calça da boneca não aparecia. Não aparecia nada. E a criança começou a chorar. Pai, a boneca está com defeito, a boneca está com defeito. Resumo da história. O pai entrou em contato com o saque. Procurou na internet, não viu lá na embalagem da boneca, mas procurou na internet e descobriu que era uma boneca pirateada. Todas as que estavam sendo vendidas na peça de teatro, que era original, mas com produtos piratas. Então, assim, são situações que, muitas vezes, a ignorância técnica, né, da pessoa acaba deixando passar. Né? A gente sabe que, muitas vezes, o produto pirata ele é tão idêntico ao original. Por isso que é muito importante, quando a gente vê determinado preço de determinada boneca, que está muito diferente, né, do preço que é o da boneca original, é importante a gente ter uma pesquisa. Uma determinada bolsa, que na Louis Vuitton custa 15 mil, de repente ela vendendo numa vitrine do Shopping Downtown por 2 mil, a pessoa que conhece a marca vai pensar, nossa, mas 2 mil uma bolsa. Mas a Louis Vuitton não tem bolsa nenhuma por menos de 15. Então, assim, as marcas, inclusive, começaram a fazer uma campanha, né, de divulgação para demonstrar ao cliente. Procurem no site, a Louis Vuitton mesmo já colocou, olha, só as lojas que vendem os nossos produtos são só essas. E elencou as lojas no site deles. Então, é importante também o consumidor ter uma noção de que, poxa, se o produto original, um tênis original,
que venda, de repente, no site da própria marca, ou que venda numa loja que a gente sabe que não vai falsificar, uma Centauro da vida, enfim, né? A gente começa a desconfiar. E aí é interessante que, assim, eu dou essa disciplina, eu ministro essa disciplina de proteção da propriedade intelectual e combate à pirataria, inclusive na CADEPOL, na Academia de Polícia do Estado do Rio de Janeiro. E a gente tem a oportunidade de ter aula com os próprios peritos. E é interessante eles fazerem a demonstração que um tênis, quando ele é original, você pega a palmilha dele, torce, retorce, e ele volta anatomicamente para o mesmo lugar. Ao passo que o pirata fica todo torto. Esse exemplo da Louis Vuitton, a marca, tem o cuidado de não cortar o LV no arremate. Ao passo que o pirata não chega a esse primor, né? Então, tem certas coisas que a gente vai aprendendo, e aí é importante que nas aulas a gente possa... E aí, até nessa questão dos contratos, é importante lembrar que o profissional deve cada vez mais buscar a sua capacitação. Não existe conhecimento sem se capacitar, sem a gente estudar. O tio Google, meus amores, eles ensinam muita coisa errada. Porque o que acontece? Ele ensina uma cláusula que automaticamente anula a outra seguinte, que vem imediatamente depois. Então, se você tiver conhecimento de contrato e conhecimento em especial da legislação especial a qual você estiver tratando, meu amor, você vai estar copiando uma coisa que vai estar anulando a outra, e o seu contrato não vai valer de nada, vai ser nulo de pleno direito. Então, é importante a gente saber que o tio Google, até o Wikipédia, ele erra, né? E para a gente poder trabalhar em cima disso, a gente estaria 10, 20, 30 anos no mercado e não para de estudar nunca, porque tem sempre uma coisa a aprender nova. Não, e assim, o Google... Há pouco tempo entrou a LGPD. Eu tive que adequar todos os meus contratos, inclusive com a possibilidade da assinatura digital, que é importante também a gente falar, da validade da assinatura digital. Nós temos uma medida provisória que autorizou a validade da assinatura digital. Então, hoje em dia, toda empresa, todo CNPJ, ele tem que ter o token, né? O advogado, ele tem o token da OAB. O CNPJ tem o token para emitir a sua nota contratual. Então, é importante ter o conhecimento de que essa assinatura digital ela é válida, né? Mas existe uma legislação que tem que ser citada nesse contrato, da mesma forma que o enquadramento da LGPD também tem que ser citado nos novos contratos, em especial se você se utilizar do meio digital para poder dar validade a esse negócio jurídico. Agora, Fernanda, a gente falando de assinatura digital, gente, a gente está falando de assinatura digital com certificado, né? Como eu tenho. E não umas assinaturas aí. Por isso que eu falei do token. Copiada, né? Que algumas pessoas têm feito, né? Então, assim, o token é muito importante, tem vários sites, tem alguns sites até que as assinaturas são gratuitas, né? Então, é muito importante a gente olhar isso e prestar atenção. E a gente já está quase acabando, Fernanda, mas uma coisa que eu acho que é importante... Eu só queria complementar um outro detalhe. Assim, muitas vezes a pessoa... o produtor de eventos, o empresário até, porque não é só produtor de eventos que comete essa gafe, não. Mas eu tenho tudo negociado por e-mail, tá tudo descrito lá o que a gente acordou, então eu não preciso especificamente celebrar um contrato. O contrato tácito também é válido. Só que o entendimento da nossa magistratura se você tem a facilidade, se você tem a disponibilidade de executar um contrato, quando você tem um contrato redigido, você executa aquele contrato. Quando você não tem um contrato redigido, você só tem troca de mensagens, você vai precisar fazer prova daquele seu direito.
que a outra parte descumpriu alguma coisa. Então, o caminho, quando você tem um contrato, é direto. O caminho, quando você não tem um contrato, carece da verossimilhança da sua alegação. E aí você vai ter que ir atrás de provas, de testemunhas, e vai ser muito mais dispendioso, sem sombra de dúvida. Não, e de tempo, né, Fernanda, que eu acho que a grande questão que a gente tem que levar em conta é o tempo que você vai gastar fazendo isso e o desgaste emocional, gente, que eu acho que não compensa. Compensa ali você contrata um advogado para fazer aquilo, ele faz e ele sabe o que ele está fazendo, né? A mesma questão do contador, porque eu acho que é importante a gente falar dessas profissões. Também a gente vê isso com engenheiro, né? Mesmo com médico. E outra coisa, Sandra, que eu ia me esquecendo. É outra coisa que eu ia me esquecendo, que também é de suma importância. Dependendo do tipo do teu negócio, a gente não pode esquecer de cláusula de confidencialidade e de exclusividade. Que são 2 pontos que garantem, muitas vezes, o segredo do seu negócio. Não é à toa que tanta gente tentou descobrir a fórmula da Coca-Cola e até hoje ninguém conseguiu exatamente a fórmula da Coca-Cola. Né? Então, assim, é quase isso, é quase lá, mas não é a fórmula da Coca-Cola. Então, é importante a gente lembrar também da importância de você ter, nesse contrato bem redigido, dependendo, volto a afirmar, do tipo do teu negócio, essa questão dessa cláusula da confidencialidade entre as partes, né? E do segredo daquele teu negócio, do direito ao inédito de determinado lançamento de um produto, de um single, de um CD, de um programa, enfim. É muito importante porque muitas vezes a pessoa pensa assim, mas eu posso, de repente, fazer um registro no cartório de títulos e documentos. Pode, você até pode fazer. Mas o registro no cartório de títulos e documentos não vai ter essas cláusulas com a assinatura das 2 partes, que é o que vai dar o direito, porque o contrato bem redigido é o que não coloca a vontade de uma parte só, que ele é um acordo bilateral de vontades. Esse contrato que está aí dizendo que só uma parte vai resolver e vai aceitar, esse é um contrato de adesão, que é aquele que a administradora do cartão de crédito te dá e te impõe, mas que a qualquer momento, se você se sentir lesado, você vai poder se socorrer do direito do consumidor, né? Porque muitas vezes as cláusulas são abusivas e é um contrato extremamente leonino para as partes. Então, para a gente resumir essa conversa que foi excelente, olha, bons contratos com cláusulas de seguridade, contratação de seguro, prestar atenção no direito autoral e CAD. Responsabilidade entre as partes. Responsabilidade entre as partes. Esmiuçar o objeto do contrato. A capacitação das partes, não esquecendo que hoje é imprescindível ter o e-mail das partes. Não esquecer que se for contrato entre pessoas físicas, é importante que se tenha hoje a data de nascimento da pessoa, porque você só consegue conferir o CPF, se o CPF daquela pessoa está regular ou não, tendo a data de nascimento. Então, é importante também a gente lembrar que para fugir dos golpes, é importante a gente verificar, quando a gente vai assinar com uma outra parte, se o CNPJ dela está ativo, se o CNPJ dela não carrega dívidas, se ela não está inscrito no Reclame Aqui, e, se for entre pessoas físicas, se o CPF dela está regular. É isso aí. Porque isso, Fernanda, para a gente fechar, que eu acho que é muito importante, é uma coisa que eu falo muito para as pessoas, é o seguinte, a questão da regularidade daquela pessoa, ou a idoneidade daquele fornecedor. Né? Exato. É fundamental a gente saber quem é aquele cliente. Exatamente. Porque ele pode eu sempre que estou assessorando
Eu sempre que estou assessorando determinada empresa, determinado cliente meu, eu, antes dele fechar com a outra empresa, eu faço essa verificação do QSA da empresa, porque muitas vezes a empresa está fechando um negócio de 1 milhão, mas o QSA dela é de 10 mil. Se eu precisar executar aquele contrato, eu vou ter que pedir desconsideração da personalidade jurídica e tentar invadir o patrimônio do sócio. Mas, para isso, eu preciso saber se o sócio tem patrimônio ou se ele só tem laranja no mercado. Porque, senão, o meu cliente vai estar numa pipinosa. Então, são cuidados que o interessante do advogado que milita no entretenimento, e olha, aos meus ouvintes, não é convite 0800 para tudo quanto é festa, não. A gente até ganha, mas normalmente a gente está trabalhando para que a festa e o evento aconteça. E aí a gente não consegue auferir todos os convites 0800 para festas e eventos. É muito bom, mas infelizmente não dá para ir em todos. Com certeza. Não, e eu acho que essa questão da gente se cercar dos cuidados é muito importante. E ter bons profissionais próximos a você é fundamental para o sucesso do seu negócio, né? Eu acho que esse assunto não esgotou. Eu fiquei assim com várias coisas que eu acho que a gente... Isso que a gente nem chegou no toque, que aí entra uma parte muito importante do seu conhecimento também, que são os contratos de patrocínio. Que muitas vezes o cliente pega o dinheiro e acha que pode fazer o que quiser, em especial quando são contratos incentivados por lei de incentivo. É muito importante que o cliente saiba que aquele dinheiro que está entrando, ele tem destino. Não vai querer ser outro Guilherme da vida, né? Que acabou caindo na malha fina, né? No Rei Leão aí. Mas é que a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Mas vamos combinar com a Fernanda de novo para a gente só falar desse tema de gestão de patrocínio. E aí, para a gente não ser derrubada aqui, queria te agradecer muito, agradecer todo mundo que esteve aqui. Essa live vai ficar salva no Instagram, depois eu vou jogar lá no meu canal no YouTube. Fernanda, muito obrigada. Você vai fazer algum curso sobre direito autoral? Então, eu estou agora com um espaço em Copacabana, no qual eu vou começar a voltar a fazer os cursos presenciais, porque eu, particularmente, eu gosto dos meus aluninhos junto comigo e eu tenho muitos casos concretos que eu não posso deixar gravado. Então, é muito interessante ter os meus alunos junto comigo e que eu possa ter essa troca com eles mais de perto, né? Então, eu vou começar a retornar, né, nesse espaço que eu estou aqui em Copacabana e com turmas pequenas para evitar essa questão do Covid, essa questão do contato. Então, eu vou procurar gerenciar turmas de 10, 15 pessoas no máximo, não ultrapassando isso. Então a gente divulga. Mas deixo à disposição dos ouvintes o grupo de Direito do Entretenimento no Facebook, o meu Instagram, doutora Fê Marcial, né, a página do escritório também no Facebook, Fernanda Marcial, Assessoria Jurídica, e fico à disposição aí de quem quiser fazer uma consultoria, trocar uma ideia, bater um papo, fico à disposição. Agradeço a você também, Sandra, pelo convite. Há bastante tempo que a gente não dá uma aula juntas. Não é? E agora conseguimos ao longo desse período. Exatamente. Não, e quero conhecer esse espaço aí para a gente pensar juntos, porque a gente tem que falar bastante sobre essa questão da gestão de patrocínio. E a gente nem falou, porque essa coisa do patrocínio e tudo mais, e dos músicos, a gente só passou, né? Porque tem bastante mudança aí na legislação. E não falamos essa mudança que está aí nesse projeto de lei de alteração da lei da profissão dos artistas e técnicos. Ainda faltou isso, Fernanda. Vou te chamar de novo para a gente falar sobre isso. Eu achei essa lei de alteração dos artistas e técnicos um horror. Mas... Não, então, eu não estou entendendo porque está tudo vindo para pior, né? O que deveria melhorar está piorando. É. Mas
enfim, eu estou também com bastante projetos voltados para a área do turismo, porque eu estou assessorando os conventions Boreô. Então, tem muita matéria, muito papo legal, em especial nas questões dos protocolos safe, security, de segurança, hospitalidade. Tem muita coisa, e nessa parte da hospitalidade entra muita coisa de contrato também, porque a própria rede hoteleira precisa aprender a contratar, para que possa ter contratos bons enogastronômicos, voltados para a área de bebida, de alimentação e de entretenimento. Essa de bebidas, não tinha pensado. Então, ó, já fica aqui o convite para o mês de abril, para a gente retomar isso aí. Gostei desse negócio das bebidas e dos alimentos, não tinha pensado nisso. O enogastronômico agora é o mote da vez. Não, e você falando, por exemplo, vai se eu vou num hotel, como uma comida, se ela está estragada. Tem essa situação, tem a situação do turismo de negócios, que são pessoas, em especial empresários, profissionais liberais, que gostam de beber bem, gostam de comer bem, gostam de ser bem servidos. Na maior parte das vezes chega de madrugada, e aí? Não tem ninguém para servir, não tem onde comer, todos os espaços do local estão fechados. Como é que ele se vira? Então é importante que a rede hoteleira e o entretenimento como um todo tenha consciência nessa contratação, em especial em fazer parcerias. Quantas cervejas artesanais não têm essa disponibilidade de fazer, de repente, uma distribuição em larga escala, mas que com parcerias com vários produtores locais, e a gente tem que lembrar agora com essa questão do Covid, a questão do turismo regional, a gente precisa trazer e valorizar os nossos produtores locais para que eles possam ser os nossos prestadores, não só de serviços, mas de todo o material que a gente precise, dependendo daquele determinado espaço de eventos ou, enfim, qualquer tipo de estabelecimento empresarial. É isso aí. Querida, super obrigada a todos que estiveram aqui, quem vai nos assistir depois, muito obrigada. Sou Sandra Helena Pedrosi e nesse Proseando sobre Gestão, hoje conversei com a doutora Fernanda Marcial sobre gestão de contratos. Não esqueçam, façam contratos, procurem bons profissionais. Gente, beijo grande a todos, tá? Beijão. Beijo. Tchau. Tchau.